Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nosso Deus. Como Jordano disse, nós estamos chegando nessa noite ao fim de uma série de sermões sobre as lições dos milagres de Jesus. Durante essas semanas, nós lemos sobre os milagres, refletimos e cantamos sobre eles, sobre o Deus que realiza aquilo que o ser humano, de modo natural, não pode explicar. Por isso, ele é um Deus que faz aquilo que é considerado pelo homem impossível. É um Deus que realiza milagres. E eu quero convidar nessa noite o presbítero César, que estará na condução da mensagem. E eu convido a diácono André, por favor, para nos dirigir em uma oração pelo pregador, rogando ao Senhor que ilumine o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, ó Pai, queremos continuar louvando ao Teu nome, queremos continuar Te agradecendo, ó Pai, pelo Teu sustento, porque o Senhor tem sempre nos guiado, o Senhor tem sempre nos protegido, ó Pai. Queremos Te rogar, ó Pai, uma bênção toda especial, ó Pai, na vida do Teu servo, presbítero César, Senhor, que ele esteja, que o Senhor esteja colocando no coração dele, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, o que Tu queres para cada um de nós, Senhor. Que Tu esteja conduzindo, ó Pai, Teu servo, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a paz, meus irmãos. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. E vamos abrir e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler de forma alternada. Peço que os irmãos me ajudem. Eu achei muito interessante quando o pastor Paulo fez isso domingo passado. Então, vamos ler novamente assim. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos o nome, ó Pai. E também te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, com a missão de levar a tua mensagem, de transmitir a tua mensagem para o teu povo, Senhor Deus. Então, te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos orientando, esteja nos capacitando, tanto para explanar a palavra, como também para ouvir e aprendermos mais da tua palavra. Por isso, nós te pedimos que o Senhor esteja conduzindo tudo aqui nessa noite, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, como já foi falado aqui pelo diácono Jordano, pelo reverendo Bruno, nós estamos seguindo uma série de mensagens que fala sobre os milagres de Jesus. E coube a mim, finalizar esta série de pregações que falam, dos milagres ou sinais que foram realizados por Jesus. Quero deixar claro aqui que o objetivo dessa série de pregações é para que possamos contemplar a pessoa e obra de Cristo, a fim de que coloquemos nele a nossa fé, que é uma condição indispensável para podermos receber a vida eterna. No capítulo 20 de João, no versículo 30 e 31, peço à equipe de mídia que possa colocar aí na tela, João capítulo 20, versículo 30 e 31, onde João nos relata que Jesus operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só um momento. O evangelista João, ele selecionou 7 milagres que Jesus realizou na sua vida aqui na terra, quando ele estava aqui conosco na terra. E simplesmente com o objetivo de mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Que foi eles? Ele registrou a transformação da água em vinho, que foi inclusive pregado pelo reverendo Bruno. Desculpa aí, a gente fica bem nervoso, viu? E transformou a água em vinho. Depois Jesus fez a cura do filho de um oficial. Depois ele curou um homem no poço de Betesda. Um homem aleijado que estava no poço, esperando o poço se mover, mas ele nunca conseguia chegar lá, como nós sabemos. E Jesus também efetuou esse milagre. E foi justamente num dia de sábado. O quarto milagre, esse que nós lemos, a multiplicação de pães e de peixes, que
Depois tivemos o Jesus andando sobre as águas, Jesus curando um cego de nascença, e o sétimo milagre foi a ressurreição de Lázaro. Mostrando assim, como sem sobra de dúvidas, né, que Jesus é poderoso, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Ele tem poder sobre a matéria, tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a natureza e tem poder sobre a morte. E nós o louvamos por isso, engrandecemos. Então, irmãos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o mais documentado e o mais público dos milagres. Mais documentado porque ele está escrito em todos os evangelhos. Nos 3 evangelhos sinóticos, o reverendo Bruno já nos ensinou, né? Vou repetir, né? Os evangelhos sinóticos são assim chamados porque ele tem grandes semelhanças entre si, tanto no conteúdo como, inclusive, até na escrita. Então, o outro ponto, que é porque ele é o mais público dos milagres, é porque esse milagre foi realizado na presença de mais, diz a Bíblia que foi 5.000 homens, mas naquela época mulheres e crianças não eram contados. Então, segundo os teólogos aí que estudam a Bíblia, eles dizem que teria por volta de 15.000 a 20.000 pessoas. Então, quando Jesus foi na presença de mais de 15.000 pessoas. Por isso, ele é o milagre mais público que Jesus realizou. Como ele está relatado em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, é bom, foi muito bom, porque nós tiramos algumas informações que não estão aqui relatadas no Evangelho de João, nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, eu achei muito bom isso, quando eu estava preparando essa mensagem, porque foi como se a gente estivesse montando, né, ali um quebra-cabeça, fazendo uma investigação ali em cada evangelho. E assim, como eu falei, um dos milagres que Jesus realizou no capítulo anterior, que foi a cura do homem que era aleijado, e ele curou no dia de sábado. Jesus estava em Jerusalém, isso nós encontramos no capítulo 5. E, por causa disso, Jesus sofreu grande crítica, pressão, perseguição por parte dos judeus. E ele teve que sair. Ele saiu de Jerusalém e foi para a Galileia. Então, iniciando aqui a nossa reflexão, que é a multiplicação de pães e de peixes. Jesus estava na Galileia e ele recebe os discípulos, fala para eles que sugere para eles, vamos para um lugar deserto. Então eu queria refletir aqui com os irmãos. Primeiro, vamos analisar aqui, vamos ver quais os motivos pelos quais Jesus sugeriu que eles fossem para um lugar deserto. Primeiro, os discípulos estavam voltando
da missão evangelística que Jesus os havia enviado. Se os irmãos, por favor, coloca aí, por favor, Marcos 6,30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus enviou os discípulos numa missão evangelística. Nós podemos ver isso em Marcos 6, 7 a 13, no mesmo capítulo. O segundo ponto, ele recebeu a triste notícia de que seu primo João Batista havia sido decapitado. Coloca Mateus 14, de 9 a 13. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então, mais um motivo que levaram Jesus a querer sair daquele local. O outro também se encontra em Marcos 6,31. Diz o texto que eles estavam cansados, pois era grande a multidão que ia e vinha, que não tinham tempo nem de comer. Então, meus irmãos, podemos concluir aqui que Jesus e os seus discípulos estavam tristes, cansados, sem tempo nem de comer. E foi nesse contexto que Jesus sugere que eles passem para o outro lado do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que se inicia o milagre, que logo vamos chegar lá. Porém, quando Jesus chega na outra margem, as pessoas perceberam que eles estavam indo no barco, reconhecendo Jesus, logo tudo se dirigiram para lá também, por terra. E quando Jesus chega, encontra aquela imensidão de gente, aquela multidão de pessoas. Aí, peço que o irmão coloque Marcos 6,34. No Evangelho de Marcos, diz, que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Jesus se compadeceu, acolheu, porque eram como ovelhas que não tinham um pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, falando sobre o reino de Deus, e também socorreu os que tinham necessidade de cura. Todas essas informações estão também em Mateus 14, 14, em Lucas 9, 11. O que podemos aprender a partir desse ponto que já lemos? Que Jesus, ele se importa com nossas necessidades. Antes mesmo da grande multidão chegar, Jesus já tinha visto suas necessidades e decidido supri-las. Ele sabia que aquelas pessoas estavam exaustas, sem rumo, como ovelhas sem pastor. E sabiam que eles precisavam ser alimentados. Então, irmãos, mesmo com nossas limitações, imperfeições, Jesus se importa conosco e supre
nossas necessidades. Ele sempre está derramando sua graça e sua misericórdia em nossas vidas. Com o cair da tarde, nós podemos seguir agora. Com o cair da tarde, os discípulos perceberam um grande problema que estava surgindo ali naquele momento. Estava escurecendo, chegando a noite, e como ia ser possível alimentar toda aquela multidão? Mais de 15 mil pessoas. Então, eles se reúnem, procuram Jesus e diz: mestre, o que vamos fazer? Manda embora a multidão, para que eles possam sair por aí, pelos campos, e talvez eles encontrem comida, algo para se alimentar. Então, meus irmãos, nós podemos ver aí a primeira ideia para resolver esse problema, que já foi dado pelos apóstolos. Aí muitas vezes nós também pensamos assim, uma forma imediata de resolver um problema. Manda eles ir embora, manda eles se dispersarem. Mas Jesus, como eu falei antes, né, ele já sabia de tudo e sabia que ele ia resolver o problema, mas ele resolve testar os seus discípulos, né? Os discípulos que já tinham andado com ele, visto todos os milagres que ele já tinha feito anteriormente, que já tinham ido numa missão evangelística, que já tinham pregado, que já tinham feito algumas curas, eles não conseguem ver a dimensão que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, né? Mas Jesus diz, coloque por favor aí em Mateus 14, 16. Quando os discípulos sugerem que ele dispense a multidão, Jesus diz: não precisam retirar-se. Não precisa retirar-se. E eu quero dizer com isso, sabe, meus irmãos, que Jesus, ele não quer, ele não deseja que nós saiamos de perto dele, que nós nos afastemos dele. Por nada. E mais uma lição que nós devemos aprender aqui. Que nada nos faça nos afastar de nosso Deus, de nosso Salvador. Seja fome, seja falta de alimento ou a abundância, né? Porque às vezes não é só a falta de alimento, mas também a abundância, a riqueza também nos faz afastar de Deus. E nós não devemos deixar que isso aconteça. Nem escassez, como diz Romanos, né? Nada possa nos separar do amor de Deus. Nem abundância, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo ou espada. E acrescento aqui, nem decepções, nada disso nos faça se afastar de Deus. Então, continuando nesse versículo aí, de Mateus 14, 16, né?
na parte B, Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Aí, como diz a gente aqui do sertão, né? Aí o bicho pegou, né? Eles sugeriram que ele mandasse embora a multidão, mas Jesus disse: não, deixam-os ficarem, dai vós mesmos de comer. Nós lemos aqui em João, no versículo 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Nos evangelhos sinóticos, Jesus fala isso lá em Mateus: dai-lhes vós de comer. Mas no de João, João esclarece um pouco mais, que ele se dirigiu primeiro para Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? A Bíblia diz aqui no versículo 6 que Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E Filipe, ele, homem pragmático, ele logo fez os cálculos. Senhor, o problema não é onde nós vamos comprar os pães, o problema é o dinheiro. Ele fez rapidamente uns cálculos e viu que precisava de 200 denários para poder comprar um pedaço de pão para cada um daqueles que estavam ali. Um pedaço de pão, 200 denários, meus irmãos, era equivalente a 200 dias de trabalho. Naquela época, um dia de trabalho valia 1 denário. Então, para você conseguir juntar 200, você tem que trabalhar 200 dias, né? Vai dar uma média aí de 7 meses, né? Então, Filipe logo fez os cálculos e disse: não, senhor, não dá certo aqui. Né, tesoureiro? Quando a gente olha com os nossos olhos humanos, a gente olha, não vai conseguir, não vai dar certo. Então, naquele quesito ali de economia, Filipe foi aprovado. Mas no quesito de fé, ele foi reprovado. Então, seguindo adiante, lá novamente, em Marcos 6,38, coloca, por favor, irmão. Jesus diz: quantos pães tendes? E de ver, deixa aí, tá, irmão, na tela. Depois que Filipe dá a sugestão, dá a opinião que não tem condições, que não tem solução, Jesus pergunta: quantos pães tendes? Aqui no Evangelho de João não tem, mas aqui no de Marcos tem isso. E eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Aqui em João diz que um dos seus discípulos, chamado André, versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas de que adianta para uma multidão dessa? No Evangelho de João, ele esclarece que era peixinhos e os pães de cevada. Os pães de cevada não eram igual aos pães que nós conhecemos hoje, bonitinho ali. Era aquele pão mais achatado, e esse pão eles usavam a cevada para alimentar os animais. Aquelas pessoas que estavam ali, dá para a gente perceber com isso que eles eram pobres, porque o único que ainda veio preparado
para ali, que era um pouco precavido, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esses peixinhos, diz que era tipo aqueles peixinhos pequenininhos, seco, que a gente conhece aqui como sardinha, né? Então, esses peixinhos, juntamente com aquele pão de cevada, ia dar um gosto diferente. Então, André já adianta. Mas, de que vai servir para uma multidão dessa? Aí Jesus responde, lá em Mateus 14, 18, Jesus diz: tragam-nos aqui para mim. E aí, meus irmãos, no versículo 10 de João, podemos ver o que aconteceu. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Irmão, coloca Marcos 6, 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, o 40. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então, antes de realizar o milagre, Jesus mandou a multidão assentar-se e dividiu em grupos de 100 e de 50. O que podemos aprender aqui, meus irmãos? Que o milagre divino não dispensa a organização humana e nem tampouco a obra de Deus tem que ser feita desordenadamente, mas tem que ser com ordem e decência. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Jesus abençoou, deu graças e mandou os discípulos distribuírem. Eu creio que, como no final sobrou vários cestos, ele saiu com os cestos. E imagino que eles estavam pensando. Não sabiam ainda que Jesus já tinha multiplicado ali, né? Então, poxa, o que é que ele vai fazer agora? Mas quando ele sai distribuindo os pães e os peixes, deu para todas aquelas pessoas se alimentarem com fartura. E a Bíblia diz ainda, né, no versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós também tiramos essa lição aqui, que apesar das bênçãos do Senhor, das bênçãos de Deus serem muitas e em abundância, nós não devemos deixar que seja instruído, como a gente fala aqui, que seja dispensado sem cuidados, né? Porque nós devemos ter essa consciência, irmãos, que quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, elas são abundantes e nós não devemos desperdiçá-la, não devemos de forma alguma negligenciar essas bênçãos de Deus. Assim, pois, o fizeram e encheram
12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eu já estarei concluindo, meus irmãos, dizendo que há uma importante lição espiritual aqui para nós. É que a lição é que Deus pode pegar o que parece ser pequeno e insignificante e transformar em algo que é excessivo e abundante. Ele pode receber nossos pequenos esforços e gestos, que podem até parecer inúteis, e convertê-los em grandes benefícios espirituais. Muitas vezes nós pensamos, estamos até com disposição de fazer a obra, de trabalhar para o reino de Deus. Mas, às vezes, nós mesmos nos questionamos. Será que eu estou fazendo o melhor? Será que o que eu estou fazendo, está valendo alguma coisa? Eu não sou tão fraquinho, eu não sei nem falar direito. E Deus nos mostra, né? Que por mais pequeno que seja, Ele pode transformar e multiplicar isso em benefícios espirituais para outro irmão. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixinhos, e Ele cuidará da multiplicação. O milagre da multiplicação é de Cristo, mas a tarefa de distribuir é de nossa responsabilidade. Não esperemos ter condições adequadas para pregar o Evangelho ou socorrer os necessitados. Façamos agora, com pouco tempo, pouco dinheiro, poucas condições, até com pouco conhecimento. Não importa. O que verdadeiramente importa é que glorifiquemos a Deus com nossas vidas. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Amém. Quando nós olhamos para esse milagre de Cristo, o presbítero César bem lembrou que quando Cristo olhou para aquela multidão, né, a passagem de Marcos, se não me engano, o evangelista narra que ele se compadeceu da multidão porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E quando nós pensamos sobre essa cena de Cristo, foi um reflexo de Cristo. Para quem não viu, foi um bicho que voando aqui, eu acertei ele com o microfone. Quando Cristo faz aquele povo se assentar na relva, a gente lembra do Salmo, né? Veja essas duas coisas: uma multidão, ovelhas sem pastor, e o povo se assentando na relva para ser cuidado por Cristo, ser alimentado. Isso nos lembra o Salmo, que fala de Cristo como um bom pastor. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.